Olá, este é o podcast Negócios em Alta Voz. Em cada episódio damos voz a um negócio. Eu sou a Liliana Marques e estou aqui para ajudar empresários a dar voz aos seus negócios. Seguimos juntos? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje estou aqui mais uma vez muito bem acompanhada com a Ana César de Almeida. Olá, Ana, bem-vinda. Olá, bom dia. Obrigada, Liliana. Obrigada por teres vindo. Ora, então vou começar aqui por te apresentar, ler aqui uma pequenina bio que preparei para ti e depois vamos aqui começar a conversar mais sobre ti e sobre o teu trabalho. Combinado. Então, a nossa Ana cedo se encantou pelo mundo das festas, ainda enquanto apoiava a família num espaço para eventos. És licenciada em Relações Públicas e Publicidade e durante o curso, eventos e protocolo foram disciplinas que reforçaram o teu know-how e o entusiasmo por esta área começou a crescer cada vez mais. Depois de um afastamento da área dos eventos por motivos profissionais, há cerca de 12 anos voltaste aos eventos, mas desta vez na área corporate. Mas os pedidos para trabalhar com casamentos foram cada vez mais frequentes e arrebataram-te o coração, não é? Completamente. Decidiste então fazer formação especializada em wedding e participas regularmente em formações internacionais, o que te permite ter aqui uma constante atualização sobre este mundo e em contacto com profissionais de excelência. Isso é mesmo muito importante. É muito importante. Atualmente és wedding planner, Sim. já com uma vasta experiência e acredito que é o amor, que é a energia que te faz continuar e que acima de tudo te inspira para responderes da melhor forma aos teus noivos. É assim, Ana? É assim. É isso mesmo. Bem-vinda. Olha, é um gosto ter-te aqui. Obrigada, E para podermos conversar sobre esta nova profissão. Mas aqui, olhando um bocadinho para trás, o mundo das festas, o mundo dos casamentos, esteve presente na tua vida desde sempre. Tu vias-te naquele momento a trabalhar nesta área? Não. Quando Não eras via assim mesmo. mais nova? Não via mesmo. Apesar de a formação de base académica tocar muito os eventos e a questão protocolar, e ainda recordo com muita saudade os embaixadores que passaram na parte protocolar e que fizeram parte desse currículo. Ajudava de corpo e alma os meus pais, porém com outra ambição profissional. Era um espaço que condensava cerca de 500 pessoas, eram eventos já de grande dimensão, mas na altura nem pouco mais ou menos com as dinâmicas que hoje atualmente realizo. Mas não me imaginava que, passado este salto temporal, era a minha dedicação em pleno. Arrebata-te completamente o coração veres noivos e noivas muitas vezes dar vida aos seus sonhos? Sim, completamente. Aquela nova família que se vai criar, é as partilhas, o conhecê-los um pouco melhor, saber a história de amor deles, é mesmo bonito. É o amor que te move? Sim. Vives na primeira pessoa e conheces na primeira pessoa grandes histórias de amor, acredito. Quando os noivos te procuram, às vezes contam-te a história deles? É muito importante, claro que num primeiro impacto eles não vão contar detalhes, mas conhecê-los é fundamental para tudo. Um pequeno briefing que se inicia e depois o desenhar do que vai ser o conceito daquele casamento. E progressivamente vai-se sabendo detalhes. Às vezes em cumplicidade, ou contam, e a pessoa partilha muito daqueles momentos. E é bonito e emocionante. Falar em emoção. Nas cerimónias, emocionas-te ou consegues abstrair-te e a agitação e o stress de tudo aquilo que tu tens para fazer não te deixa este espaço? Tenho espaço de emoção. Ainda este domingo verti umas lágrimas porque a noiva teve um espontâneo chorar e eu não consegui não controlar o olhar úmido porque as emoções vêm à flor da pele. É muito sentido. Olha, e aqui por curiosidade, são mais as noivas ou os noivos que choram? Olha, há momentos diferentes das lágrimas. O noivo, quando vê a chegada da noiva, raramente controla a emoção
E as noivas ao longo do dia têm também ali uns momentos quando vem tudo espetacular, vê os convidados para os receber, há ali picos emocionais, ou quando há surpresas que os amigos e a família lhes preparam. Isso, normalmente a noiva fragiliza mais a emoção, mas é muito bonito de ver, sobretudo os homens, não é? No seu papel mais forte. E quando a noiva entra no altar ou no início da passadeira nupcial, aquele desabo é bonito. E acontece a mesma coisa com os pais, não é? Muitas vezes, não é? Os pais vivem muito, muito intensamente aquele dia. É um dia da família. O casamento não é só dos noivos, é aquelas pessoas importantes vivem o dia com muita intensidade. Tu és uma mulher de família, Ana? Sou uma mulher de família. Da que trouxe e da que construí. E o meu núcleo, tenho um filho de 11 anos e o meu marido são o meu núcleo, são os pilares. São os meus pilares. É um valor muito importante para ti. A família, sim. E se calhar até por isso este trabalhar o amor, não é? Porque estou a construir, a ajudar a construir famílias. Ali há muitos passos que se iniciam, não é? É tão bonito ver isso, é mesmo bonito. Olha, Ana, estou aqui com uma curiosidade. Os casamentos existem há muito, muito tempo, não é? Sim. E celebrar este amor, não é? É algo que cada vez mais, muitas vezes é um objetivo, é um sonho para muitos casais e para muitas mulheres, às vezes para muitos homens. Há tendências intemporais, há coisas que vão mudando. Conta-me lá. Sim, o casamento é uma entidade já, não é? Pronto, temos que casar para constituir família, etc. É-nos incutido. E há tendências muito gerais, ao nível dos tons, por exemplo. A Pantone lança anualmente uma cor, e é uma cor de tendência para a moda, etc. Também para o wedding, no setor wedding. Não quer dizer que seja a cor que os noivos vão escolher, porque obviamente eles vão aí definir a sua preferência pessoal. Acho que o branco é sempre intemporal e é quase a cor... As noivas continuam a casar de branco? Sim, e a maior parte das noivas de branco. Algumas noivas são mais arrojadas, já tive noivas vestido preto e já vi noivas, por exemplo, de vermelho, mas o branco é sem dúvida a cor mais escolhida. Olha, e em termos aqui de organização, há aqui alguma coisa que seja assim mais intemporal? Continua-se a casar muito pela igreja? Ou cada vez mais os casamentos ou as cerimónias têm esta presença mais forte? Olha, a igreja, sem dúvida, que acho que é o sonho de menina de quem defende a religião. Há uma nova tendência nos casamentos que é o celebrante, o papel do celebrante e não da conservatória em contexto dos espaços dos eventos. Sobretudo a nível após a pandemia, porque as conservatórias durante esse período de tempo deixaram de se dirigir às quintas, o papel do celebrante ganhou aqui algum destaque. Os noivos fazem em ambiente mais restrito dentro do registro civil o casamento e depois casam com uma cerimónia simbólica, mas que é cheia de emotividade e é um transbordar também de emoções muito bonito. Isto é algo que eu acho que é capaz de ficar, dar continuidade e eu recomendo. Quando os casais dizem que vão casar pelo civil, a nossa cerimónia é civil, sugiro sempre. E isto é algo que às vezes os casais não têm esta noção e que tu ajudas nesta parte também. Muitas das vezes não imaginam que isto é uma possibilidade e gostam desta proposta porque é diferente da leitura da parte mais contratual que é o casamento, não é? Porque ao fim e ao cabo é um contrato que o casal vai assinar e isso pode ser feito em reservado e depois terem algo muito mais bonito, com o enquadramento do amor, lá está, aqui trazer o amor ao de cima, porque normalmente é isso que o celebrante depois vai puxar os detalhes daquele casal e pronto, aí a lágrima vem mais facilmente. E aí se torna tão especial, no fundo, também essa data e esse momento. Sem dúvida, marca muito. Olha, Ana, para quem não sabe, o que é que faz exatamente um wedding planner, não é? Porque eu acho que se calhar ainda há muita gente que desconhece o teu trabalho, a tua função. E como é que tu podes ajudar verdadeiramente os noivos nesta jornada que é um casamento? É uma jornada com uma missão, não é? Porque além do tempo que lhes é poupado, a entrega de fornecedores de qualidade,
eu comecei por dizer há pouco que é feito uma reunião inicial com um briefing. E eu vou beber muito e perceber muito do que é aquele casal e o que é que eles pensam para o seu casamento. E a resposta que é dada em termos de fornecedores tem a ver com essa percepção. Portanto, se um casal me diz gosto de situações mais radicais, eu não posso entregar, por exemplo, um fotógrafo que gosta de fotografias com uma poesia do amor, como eu descrevo. Tem que ser algo mais arrojado. E é essa sensibilidade que me vai permitir dizer, olha, tem aqui este leque de opções, não vale a pena estarem a perder tempo com outros fornecedores. E dentro das gamas de aposta que eu faço entrega, eles vão analisar e reunimos com os fornecedores para eles sentirem se há aquele match. E faço isso transversalmente a todo o tipo de serviços e fornecedores para o casamento. Isto é muito libertador de stress e de preocupações para o casal, porque houve uma vez uma noiva que me disse, ela não foi minha cliente, mas comentou comigo em contexto de desabafo, que tinha consultado 30 orçamentos de empresas 30? Diferentes de fotografia, e isto acho too much, porque não consegue haver depois um critério de comparação funcional. Isto não é saudável para as relações do casal, porque gera-lhes stress, andam numa correria o tempo todo. E as pessoas não têm tempo. O facto é que o papel do wedding planner é importante para apoio do casal, libertá-los de tempo, stress, etc., mas para uma entrega mais efetiva daquilo que nós sentimos que, de facto, é a resposta que aquele casal procura. E tem correspondido. Tem correspondido. Então, no fundo, tu dás aquele apoio, não é? As respostas certas para as questões que os casais têm. As respostas certas, parece-me muito bem essa frase, as respostas certas para as questões dos casais. Sendo que no dia há toda uma gestão e um acompanhamento que é faz completamente a diferença. Pronto, é a gestão dos vários parceiros envolvidos, verificação de cumprimento, das montagens, de toda aquela equipa, porque no dia é uma equipa muito grande a trabalhar para aquele casal, não é? E gestão de horários, cumprimento de várias etapas, a questão protocolar, sim. E acompanhamento do evento, e eles sentem que têm ali aquele apoio e que não têm necessidade de delegar às mães, às madrinhas, às amigas, porque eles estão lá para a festa. E isso é o maior conselho que se pode dar aos noivos, é tenham um profissional que está lá para fazer acontecer e deixem os vossos terem a festa com que sonham há tantos meses. Sem dúvida. Então, ser um wedding planner não é estar sempre em festa. Não. Eu não estou sempre em festa. Eu estou na retaguarda, não é? Mas a apreciar a festa e a ver se está tudo a correr bem na festa. A fazer com que a festa funcione e aconteça, não é? Olha, Ana, e o que é que a ti, Ana César de Almeida, te distingue de outros wedding planners que possam existir? Sim. Olha, eu tive e tenho o privilégio de participar, como disse, em momentos internacionais. E tive o privilégio de conviver de perto com pessoas que são muito criativas e que a parte do criar é algo mais do que o fazer acontecer. Okay. Isto para mim faz-me todo o sentido. Nós criamos soluções mais criativas, nós desenvolvemos um conceito de casamento diferente do só ser bonito e é tão romântico. Sim, há ali história e conteúdo, porque é a história daquele casal que se está a fazer. E daí a minha transição só de planner para creator, porque é toda uma criação diferente. Então, no fundo, tu crias a história do casamento daquele casal. É criada a história de amor. Exatamente, que é depois vivenciada na festa, em todos os aspectos, em todos os pormenores. Sim. E quando falamos aqui em todos os pormenores, isto implica uma série de serviços, alguns conhecidos pelos noivos, outros nem tanto. Exatamente. Não é? Então isto implica tu teres aqui uma série de, eu diria, sei lá, fornecedores, por assim dizer, que estão ao teu dispor, disponibilizam os seus serviços e que tu depois mostras a melhor solução para os noivos. É assim? É assim. É Explica-nos lá como é que é este processo. Na continuidade, o estar-se no mercado vai-se conhecendo
para mim, os melhores. Porque é isso que eu quero entregar aos meus noivos. São os melhores fornecedores, os melhores cúmplices da história de amor deles. Não só a nível da parte floral, a nível de espaços, a nível artístico, a nível das alianças, make-up, hairstyling, a roupa. Tudo. Tudo. Apoio se precisam para Até a escolha dos vestidos e dos fatos dos noivos. Acompanho-os às provas. Uau, não fazia acompanho-os às reuniões com todos os fornecedores e dou sempre uma opinião. Obviamente que a decisão final pertence ao casal, mas eles auscultam e ouvem com muita seriedade todos os conselhos. Lá está, para depois tudo encaixar no conceito que é criado para o casamento. Para o casamento, sim, sim. E em que consistem então os teus serviços, não é? Para fazeres este acompanhamento todo, em que é que consistem os teus serviços? Conta-me. Olha, consiste numa dedicação muito plena. Começa logo por aí. Já percebi. Falaste então nesta história do briefing, mas então deves ter aqui vários serviços para encaixar com determinados desafios e questões que os noivos tenham. Sim, desde a hora em que vai acontecer tudo, porque a hora pode influenciar o espaço, pode influenciar o local da cerimónia, o tipo de fotógrafo, tudo é um conjunto que tem que ser analisado e pronto, e os serviços vão sendo propostos à medida, às vezes, por exemplo, os noivos, eu trabalho muito com noivos que vêm de fora do país e que já têm a roupa, não necessitam, mas às vezes vêm em momentos cá a Portugal e dizem, eu prefiro que o vestido já esteja aí para não ter que vir no avião, etc, e todo o apoio que é dado, portanto, tudo o que se possa pensar que existe de A a Z num processo de casamento, eu estou lá. Tudo. Então, tens um serviço que transportes, hotéis, Airbnb, por exemplo, que às vezes vêm os amigos e pedem soluções para eles ficarem, tento ver e comparar orçamentos e soluções e entrego-lhes as propostas e digo, olha, tem aqui esta opção, aqui tem uma piscina e podem ficar a conviver no dia a seguir, situações desse género. Portanto, é mais além do que só vamos casar e ter que precisar tratar dos papéis. E a parte burocrática também. Também faz parte. Então diz-me uma coisa, tens então um serviço onde incluis esta parte toda, sim, ou então os noivos podem ir procurando as diferentes partes. Como é que funciona? Olha, explica melhor. Há 3 possibilidades. Se eu fosse casar agora outra vez... Renovação de votos também. Olha, também faço. Boa. Então explica-me lá como é que é este processo todo para perceber em que é que posso contar contigo, com a tua ajuda, com os teus serviços. Olha, temos 3 possibilidades distintas. Ou só consultoria, em que os noivos só precisam de algum apoio para um determinado tipo de gestão, nomeadamente procura de fornecedores, e está tudo bem. Ou depois são eles que gerem o resto? Se acharem que não faz sentido o resto, ou como eu chamo, o planning completo, que é iniciar com o tal briefing até à saída dos noivos do espaço do evento, eu saio depois deles. E não... Tu fazes esse acompanhamento todo, total. Desde o dia 0 até ao dia do casamento e à saída. Até ao fecho desse momento do casamento, sim, da saída deles. Ou só o Wedding Day Coordination. Às vezes os noivos já trataram de tudo sozinhos, mas lá está, o dia do casamento é um dia muito importante e há muito stress, há muita gestão que tem que ser feita e para não delegarem ou não ficar, por exemplo, uma mãe responsável de... enfim. Ter um profissional ali. Ou as damas, porque as damas depois esquecem-se, elas estão a viver um momento de felicidade dos amigos. Até os pais, quanto mais porque os amigos, é um dia de muita emoção e as pessoas estão felizes por aquele casal e não vão deixar aquele momento porque agora tenho que ir entregar as pétalas, agora tenho que ir ali fazer, tenho que ir ver se o fotógrafo está... Não, nós estamos lá e fazemos acontecer. E esse é o outro serviço, o Wedding Day Coordination, que funciona para o dia, portanto é a gestão e coordenação do dia do casamento, em que uns dias antes eu faço um contacto com todos os fornecedores e dou-me a conhecer. E eles sabem que é através de mim que depois a articulação é feita e é bastante tranquilo. E muito funcional para o casal. E traz-lhes um alívio. Imagino que sim. E conta-me, tu trabalhas sempre sozinha, trabalhas em equipa, já percebi que com o fornecedor trabalhas sim. aqui em equipa, sim. E no dia do casamento sim. há uma equipa por trás, porque eu imagino que haja aqui muita coisa para fazer. Tenho uma equipa de assistentes que trabalham comigo, a quem eu dou
passo os inputs e toda uma formação do que é que necessitamos para o dia, e estão já comigo há algum tempo, portanto já sabem o que é que há para fazer. Lá está, mais uma preparação, há sempre reuniões, briefing, eles recebem o timeline muito detalhado com o que é para fazer, muitas das vezes distribuído pelas pessoas o que é que cada um tem mesmo que fazer, sabendo que nós somos uma equipa e que aquele pode ter não tido a oportunidade de fazer, vou eu e faço. Portanto, aqui acabamos por ser um conjunto e sim, o trabalho em equipa é fundamental. Sim, sem dúvida. Olha, e quais são os principais desafios que os noivos enfrentam na hora da preparação ou do planeamento de um casamento? Eu acho que o desafio number one é o budget. Muitos casais não têm a mínima noção do que é que pode ser um custo. Continua a ser caro casar em Portugal? Tudo tem um custo. Se calhar para portugueses... Para o português é capaz de ficar um bocadinho... dispendioso. Tenho percebido o encurtar do número de convidados. A tendência, aqueles casamentos, como há pouco disse, inicialmente, quando trabalhava, dava apoio à família, eram 500 pessoas normalmente, eram casamentos grandes. E tenho sentido, quando dizem, vamos ter um casamento grande, 100 pessoas, 120. Sim, é grande e respeitamos, mas sentimos que já poderá ser por uma contenção orçamental. O budget pode ser uma questão. O desconhecerem o que é o mundo dos fornecedores é outra questão, e daí a importância, porque ao aconselhar os fornecedores, eu também tenho em linha de conta o budget que os noivos estão a pensar gastar. E digo logo se é possível ou se não é exatamente para essa dimensão, se calhar temos que reduzir aqui algumas coisas. Então, no fundo, já associas o fornecedor ao budget disponível, não é? Sim. E isto é muito mais fácil do que ir ver os 30 orçamentos e pensar, ok, eu adorava este, mas se calhar não cabe no meu budget. Sim. Então já traz aqui as soluções que caibam no budget dos noivos. Porque é tudo avaliado, tendo em linha de conta. Eu tenho uma ferramenta não é exatamente no Excel, é uma ferramenta para análise, com base no Excel, obviamente, onde é tudo previsto, contemplado, entram os items e é ajustado se caso haja alguma necessidade. Ou se os noivos de repente se lembram, eu gostaria de ter uma determinada coisa que não estava prevista, o que é que vamos ter que reduzir para aquilo encaixar, se não houver um reforço de budget, não é? Portanto, toda essa análise é feita e é dado acompanhamento também. O budget é realmente aqui o maior desafio aqui que muitas vezes os noivos enfrentam. Eu sinto, sobretudo, não têm noção do que é que possa ser um valor final e o que é que são os vários items que entram num casamento. Tudo conta, não é? Tudo conta. E desde lembranças, buquê, o véu... Há coisas que os noivos não fazer as unhas, uma massagem relaxante, qualquer coisa que queiram fazer, é um budget que tem que estar associado. Há coisas que os noivos não se lembram, não é? Há coisas que não se lembram. Por exemplo, comer no dia do casamento. Tens razão. Ou beber água. Tens razão. Aconteceu-te. O stress é tanto e o comprido chegar a hora à cerimónia que não é importante, só que depois só vão comer daí a não sei quantas horas. É complicado. É verdade, é verdade. Então, contemplar isso também é muito importante. Lá está, é um dos papéis que no dia estamos lá a fazer acontecer e a lembrar. Ou levar um sanduíchezinho, beba aqui uma aguinha. E faz toda a diferença, não é? Até no bem-estar, não é? Porque nós queremos que tudo corra bem naquele dia, não é? E às vezes esquecemos do próprio bem-estar do noivo e da noiva e que são realmente ali o foco daquele dia. Por isso é mesmo muito importante que eles estejam no seu melhor. Exatamente. Ter alguém a cuidar disso faz toda a diferença. Ter alguém a cuidar deles. Estamos lá para eles, no fim e ao cabo, porque as mães ou estão-se a arranjar ou vão ter uma recepção, porque às vezes ainda há muito, sobretudo as famílias tradicionais, fazer recepção em casa para alguns convidados que lá vão e depois estão ocupadas. Ou há muita tendência também dos hotéis, já fazer a preparação dos hotéis, há sempre alguém que chega, há sempre... Pronto, enfim. As mães não têm tempo em pleno, também têm que se cuidar de si, porque também é o seu dia. E também estão preocupadas com outros aspectos e às vezes não há outras preocupações. Não há aqui este espaço para ter esta atenção aos noivos, não é? E isso é mesmo muito importante. Como é que está o mercado dos casamentos em Portugal? Consegues fazer aqui
medir aqui a temperatura a este mercado? Olha, o mercado, depois do que foi o arrefecimento súbito de um período que não queremos falar, retomou cautelosamente. Este ano que estamos ainda a decorrer, eu sinto que confiantes, os noivos já não falavam em nada dessa coisa, já não foi questão. Medos, já não foi questão. O ano anterior houve muitas reposições de datas e ainda noivos que estavam receosos se ia acontecer ou não. Portanto, foi um ano emocionalmente difícil para quem esteve a trabalhar no setor. Este ano eu sinto que o ano fluiu, está a fluir de forma natural, o andamento normal. Portanto, há muitos pedidos já para 2024 e para 2025. Portanto, as pessoas estão a querer dar continuidade aos seus projetos de vida. E há mais casamentos pelo chamado civil ou pela igreja? O que é que tu sentes? Na minha experiência, a igreja continua a ser a maior procura. Depois temos segundos casamentos, ou de um dos noivos, ou dos dois, ou já de ambos. Portanto, esta parte já não pode mesmo. E há noivos que por sua... Não querem. Não querem mesmo e têm um início de casamento pelo registro civil. Mas os segundos casamentos, obviamente, têm que ser já com esta componente. Mas eu acho que o sonho de menina continua a ser o de entrada na igreja e a maior parte dos casamentos que eu tenho dado assistência é em contexto de igreja. Muito bem, tinha a ideia que os casamentos civis estavam a crescer também bastante. Se calhar em termos de estatísticas até estão a crescer bastante. Contudo, na minha prática, tenho tido o privilégio porque acho que é um privilégio acompanhar noivos que fazem na igreja tem a o sua seu casamento também, em contexto de igreja. E tenho tido cerimónias, mas é lindo na mesma. Sim. A entrada é que é diferente do espaço, porque não é um espaço fechado e normalmente em contexto... Por exemplo, outro impacto, não é? Muitas vezes. Sim. Quando é normalmente fazem o casamento civil em contexto do espaço onde depois vai decorrer a festa e fica sempre tudo também maravilhoso, não é? É um acolhimento incrível e não é menos espetacular, diferentes. Mas são conceitos diferentes. São conceitos diferentes, não é? Lá está, a gerir aqui dois espaços tem estes conceitos diferentes. Mas tu não trabalhas só para o nosso país, não é verdade? Também trabalhas com noivos que não estão cá. Sim, é o designado Wedding Destination. Tenho tido vários noivos e estou a trabalhar com noivos atualmente e já para o próximo ano que residem fora do país. E isso é o maior desafio porque eles estão nervosos porque estão à distância, não é? Portanto, aqui ainda tem que ter o plus de gerir expectativas e emoções de forma um bocadinho diferente e ter uma disponibilidade, se calhar, um bocadinho ainda mais ampla. Criar talvez mais proximidade e mais confiança, não é? Sim, isso é fundamental. Eu peço-lhes mesmo, confiem, por favor, porque senão é complicado, não é? Estarmos sempre naquela questão de e se corre mal? Não, vai correr bem. O se corre mal não é a equação. Vai correr bem. Vai correr bem porque está rodeada, digo mesmo, mas não é? Está rodeada de um conjunto de fornecedores de vasta experiência, são fornecedores de referência no mercado. Acredito que vai ter um dia, uau, e depois dizem-me, eu estava tão preocupada e foi acima das minhas expectativas. E isto é muito gratificante. É o melhor testemunho, não é? É muito gratificante. Olha, mas não trabalhas só para uma área do país, trabalhas para o país inteiro, não é? Sim. Ainda por cima, quando se fala de noivos que estão fora, sim, acredito que não seja muito fácil gerir aqui a área geográfica. Sim, do Douro ao Algarve. Sim, sim, sim. E é mais desafiante trabalhar fora aqui desta tua área? Tens fornecedores também nacionais, alguns não é? fornecedores acompanham na jornada. Alguns serviços é mais funcional ser locais, nomeadamente, por exemplo, a parte do cabelo e maquiagem. Não faz sentido ir alguém de Lisboa com custos acrescidos para o casal. Mas há outros serviços-chave que é importante, porque eu sei que o resultado é aquilo que se pretende e normalmente trabalho com os meus parceiros normalmente mais regulares, mas já tem havido desafios de se encontrar. Tive uma vez uma situação, foi quando se começou a levantar a pandemia, um casal que queria uma coisa mais familiar, muito, muito íntima, eram 12 pessoas com os noivos incluídos, no Algarve. E eu vi-me muito
com muita dificuldade em conseguir flores e a resposta das flores, porque me diziam, não sabemos o que vai acontecer, e não se comprometiam com orçamentos. Hoje era aquela instabilidade de não interdição de circulação entre concelhos, etc. E não havia garantia, portanto foi alguém com quem eu estava cá que fomos, pronto, e expliquei isso ao casal, e aconteceu, foi maravilhoso. E correu tudo bem, não é? E foi só maravilhoso. E correu tudo bem. Trabalhas também com noivos internacionais, certo? Sim. Quando eu falo que vivem fora do país... Não tem que ser o português que foi trabalhar para fora, não é? Que então também conta-nos lá, acontece. como é que é trabalhar? Sim. É diferente trabalhar com noivos internacionais? Olha, sim. Não há cá barreiras linguísticas, porque felizmente o inglês consegue ser um padrão comum, e há um depositar de confiança tão bom que as raízes que se tornam da nossa relação acaba por ser mais fortalecido. E lá está, eles terão que vir fazer provas em datas específicas, e nessas datas tudo tem que acontecer. E pronto, o online é muito facilitador das reuniões, não é? E corre mesmo muito bem. Olha, e o que é que achas que distingue os noivos nacionais dos internacionais? Eles já estão mais abertos aos serviços de um wedding planner, ou é algo que ainda é desconhecido para eles? Não, para o internacional o wedding planner faz parte do processo. É obrigatório, quase, não? Há países em que não há casamento se não houver logo um contrato com um wedding planner. Sim, não é a realidade portuguesa, e aqui ainda temos um caminho a desbravar. Mas o noivo internacional procura o wedding planner porque sabe que é a pessoa para tratar de tudo por eles. E o facto de ser um wedding planner que esteja no terreno faz aqui toda a diferença. Não é trazer um wedding planner de fora, não é? E aqui eu acho que é muito importante esta parte, não é, Ana? Conhecer, sim, não é? Sim, sim. Então, e o que é que tu achas que distingue, no fundo, os noivos nacionais dos internacionais? Estão muito mais abertos a trabalhar com wedding planners? Estão muito mais abertos a trabalhar com wedding planners. Sabem que é a pessoa-chave que lhes vai trazer as soluções que eles não conhecem e que vão fazer acontecer o dia deles. Mas para isso é muito importante, os noivos não trazem um wedding planner, contratam o próprio wedding planner. Normalmente contratam um local. Sim, local, não sim. é? Entram em contacto cá com plataformas, etc., de divulgação, e contactam e selecionam alguém com quem sentem confiança, uma relação de confiança, que isso é importante, para fazer acontecer o que eles planeiam. E aí é mais desafiante mesmo a questão do alojamento, dos transportes, isso tudo é muito importante para eles, e toda uma resposta. E as questões burocráticas também são aqui desafiantes, ou é mais ou menos a mesma coisa? Não, porque tem que respeitar princípios também legais do país de origem e aos nossos legais do nosso país. Tem que ser os dois, então. Tem que haver uma série de documentação, tem que vir traduzida, autenticada, etc. Há uma parte burocrática um bocadinho diferente. Mas tudo acontece. Desde que haja tempo. Exatamente. Olha, por falar em tempo, conta-me lá, com quanto tempo de antecedência que é preciso preparar um casamento? Precisa anos para preparar um casamento de antecedência? Eu não sou nada apologista dos anos. Depois de ouvir aquele relato dos 30 fornecedores para uma coisa específica, acho que muitos anos isto deve ser um desgaste muito grande nas relações. Não, normalmente os noivos procuram um ano e meio, mais ou menos. A preocupação deles é saber a disponibilidade de espaços. Essa é a maior dificuldade. Normalmente os noivos condicionam tudo depois do espaço estar definido. É a primeira decisão. Sim, não é depois o wedding de casamento, planner. Não é o wedding planner. Depois de pedir mas também em casamento, não é? Sim. É onde é que vão casar. É onde é que vão casar. Um ano mais ou menos, achas que seria o ideal? Às vezes menos que um ano faz acontecer tudo muito bem. Mas sim, balizar ali um ano. Até porque depois a disponibilidade de todo o conjunto de fornecedores, não é? Porque estamos a falar de coisas muito específicas, nomeadamente vídeo, fotografia. São fornecedores-chave, porque são as memórias que vão ficar, por exemplo, não é? O catering, temos várias opções, não há um disponível, normalmente os caterings têm equipas, não é? Mas as equipas de fotógrafo ou videógrafo às vezes são empresas unipessoais e é aquela pessoa que é a chave da empresa e podem estar ocupados, portanto o flexibilizar o tempo é bom. Entre um ano e meio que é o tempo ideal, então. Sim. Olha, quem é que é mais difícil de agradar? Os noivos, as noivas,
os pais dos noivos. Conta-me lá. Ai, os pais dos noivos têm sempre muitas expectativas. E Às opiniões, vezes não é criam normal. demasiadas expectativas, não é? Porque às vezes não é só o sonho dos filhos, é o sonho dos pais ali carregado, não é? É projetarem naquele não é? momento algo seu. Sim, sim. Olha, o que é que eu acho engraçado, acima de tudo, é que vejo os noivos mais interventivos nos planeamentos, mais a darem mais opiniões, mais envolvidos no processo. Há noivos que dizem, ela é que sabe, mas estão atentos. E depois dizem, se fosse assim um bocadinho diferente, ou eu gostava daquele saxofonista. Pronto. Dão aquela. Estão daquelas estão dicas, não é? mais envolvidos. E é bonito ver. É um processo de dois. É um processo a dois, cada vez mais. Ora, diz-me uma coisa, e com este ano e meio de preparação, achas que há noivos que desistem de casar neste processo de planear? Olha, eu acho que não é o planear que faz o casal desistir. Já ouvi, nunca me aconteceu na minha experiência pessoal, nunca me aconteceu nenhum casal meu cancelar o casamento antes. Mas já ouvi falar de situações de colegas, de outros players do mercado que comentaram. E aí um wedding planner faz toda a diferença. Esse apoio que tu prestas aqui tão 360, por assim dizer, não é? A pessoa poder descarregar, no fundo, responsabilidade em alguém que tem experiência, que conhece, que está dentro da área, acaba por descansar e a pessoa fica só preocupada com as suas próprias preocupações, não é? Porque nós temos noivos com profissões muito desafiantes e exigentes, com horários complicados. Temos noivos que são médicos, que têm cargos, são engenheiros ou que têm cargos de gestão e que não têm tempo, não têm mesmo tempo. E este processo, obviamente, que lhes vai gerar stress, não só emocional, como o não ter tempo gera stress, não é? E claro que a figura de alguém que lhes vai entregando tudo mais orientado e diz, olha, tem aqui 3 propostas, analisem quando tiverem tempo. Pronto. Acho que é muito tranquilizador. Olha, então, voltando aqui à questão de quem é que é mais difícil de agradar, acabaste por não responder. Conta-me lá. Quem é que agrada? Depois disse que havia aqui uns papéis mais interventivos. Não, acho que continua a ser a noiva. A noiva é sempre mais... É o seu dia, não é? Há meninas há noivas que dizem, eu era menina e desenhava-me. Na escola primária fazia desenhos. Eu vestida de noiva, portanto há um sonho de menina, o casar. E há aqui um grande investimento, não só financeiro, porque um casamento é um investimento financeiro, como acima de tudo emocional. E isso está tudo espelhado, não é? Está tudo espelhado. É. E há muita emoção aí gerada também, não é, Ana? E de alguma forma, se calhar as noivas também são mais emocionais nestes aspectos. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Olha, diz-me uma coisa que eu acho que este é outro aspecto que é importante. Já falamos aqui dos noivos internacionais, mas há aqui algo que também acho que é importante trazer à conversa, que é, desde 2010 que os casamentos entre pessoas do mesmo género são legais em Portugal. Exatamente. Tu também trabalhas com estes casamentos. Eu trabalho o amor. E a junção de pessoas do mesmo género estão juntas por amor, portanto não há distinção. Não há distinção. E estou com um casamento que está quase a acontecer, de um casal incrível e ansiosa porque esse dia venha. Sei que vai ser de muita emoção e a minha vai também saltar. É diferente? Achas que eles no fundo estão ali a projetar ainda mais ou de alguma forma o amor é vivido de outra forma? O amor é vivido de outra forma. São mais seletivos no grupo de amigos ou familiares que convidam. Restringem mais. O seu núcleo tem que ser pessoas para eles muito, muito, muito significativas. Isso é o que eu sinto de uma forma transversal. Já acompanhei outros processos. Este será o 4º, creio eu. Assim, mais próximos. E isto é sentido em todos. É que, de facto, são as pessoas que realmente são importantes e são muito detalhistas. Projetam planos que para eles são importantes. É um sonho que estão a concretizar, porque aqui houve uma quebra legal, não é? A lei mudou, a sociedade abriu um bocadinho a forma como encara
esta junção deste amor, e eles estão a lutar contra barreiras e é o seu sonho. Portanto, aqui sente-se que há um maior nível de exigência, de detalhes, da perfeição. Leva mais para a perfeição. Olha que interessante. Ana, não podemos deixar de falar de testemunhos, Sim. de histórias de amor vividas aqui. Eu não posso dizer na primeira pessoa, mas aqui na primeira pessoa, enquanto wedding planner, enquanto pessoa que proporcionou tudo isto. Fala-nos de algumas histórias que tu queiras aqui trazer e que tu queiras aqui evidenciar. Eu acredito que sejam inúmeras, muito diferentes. Mas fala-nos aqui, se calhar, aqui de histórias que sejam diferentes e que tenhas acompanhado de forma diferente. Eu vou falar de uma das histórias que mais me marcou, que foi a luta que o casal teve pela aceitação daquele casamento por parte da família por questões culturais e étnicas. Foi um casal, um wedding destination, ambos de origens de países onde as culturas são complicadas, situações de guerra. Conheceram-se noutro país na Europa e apaixonaram-se e têm uma história de amor muito bonita. E decidiram vir casar a Portugal. E o viver essas emoções e o que é que projetavam e sentir que a família se opunha. Deve ter sido difícil. Foi difícil. Foi um dia de muitas emoções? Foi um dia de muitas emoções. E no final? No final o amor venceu. Isso é o mais importante, não é? É o mais importante. Já há outras histórias fantásticas, incríveis. Alguns casais que já têm crianças e que são os filhotes só que levam as alianças ou que vão fazer parte dos votos, porque isto é outra coisa que naquelas cerimónias simbólicas acontece cada vez mais. Não na igreja. Na igreja há a declaração que a igreja prevê, mas os noivos, noutro tipo de cerimónias, podem fazer os votos, que é um ato de declaração de amor. E às vezes os filhos participam, ou porque há algo que é preparado simbolicamente para eles estarem envolvidos, e é tão bonito. Há histórias muito diferentes. Imagino. Olha, e surpresas? Geralmente, nestas ocasiões especiais, há muitas surpresas que são preparadas para os noivos. Conta-nos aqui alguma surpresa que tenhas já tenham sido. Portanto, já exatamente. Fora, e que tenham sido surpreendentes Sim, para os noivos, ou para os pais, ou para os convidados, sei lá. Há surpresas de todos os géneros, certo? Uma que ninguém imaginava, que foi mesmo espetacular. A noiva praticou, quando era jovem, natação sincronizada, estou a dizer bem, não acho que aquela que é tipo bailado. E o irmão e um conjunto de amigos combinaram em segredo comigo. Eles prepararam uma coreografia do melhor que se possa imaginar e simularam com um tecido que era a piscina. E eles iam em fato de banho, toucas e óculos e toalhas e chinelos e entraram a dada altura da refeição, tudo obviamente combinado, e de repente quando os noivos olham para um determinado olhar, estava aquilo tudo, começou com a música e fizeram um bailado aquático maravilhoso. Isso para mim foi das coisas mais originais, mas sim, gostam muito das pequenas surpresas. Às vezes entre os noivos fazem surpresas um ao outro. Já houve, por exemplo, um noivo que pediu um avião com uma faixa a dizer algo, ou a noiva que sabe que ele gosta de determinado cantor e consegue que o cantor vá fazer uma participação no casamento. Pronto, e os familiares gostam muito, sobretudo é o vídeo das fotografias deles pequeninos, até que se conhecem e pronto. E os dois às vezes não estão imaginando que vão fazer isto, quando vêm é sempre muita emoção, porque foi preparado às escondidas, não é? Exatamente. Há sempre surpresas. E aí és cúmplice? Sempre. Depois olham para mim, Ana, não disse nada, claro. Não. E às vezes há segredos de um para o outro e não se sabem, não é? E estás tu ali. E a preocupação é não posso ter um descuido. Não posso revelar nenhuma não parte. Posso ter um outra. descuido. E isso deve também ser muito giro, não é? Muito giro. Qual é a parte mais, eu diria, eu não sei se vou chamar desafiante de preparar um casamento, se vou chamar a parte em que a pessoa começa a ver ali o check, a ficar tudo preparado.
como é que os noivos vão sentindo esse... Porque eu acredito que há diversas fases nesta preparação. Sim. Conta-nos um pouquinho mais sobre estas fases. Para nós as fases estão mais ou menos balizadas em termos de tempo. E o que é que eu sinto? É que os nossos timings nem sempre correspondem aos timings dos clientes. Eles querem tudo muito mais rápido. Ok. Manda-me um orçamento hoje. Às vezes não é possível ser hoje, porque é preciso um plano, para dar um exemplo, uma decoração floral com determinada concepção, é preciso aquele estudo orçamental. O fechar-se determinado contrato com algum fornecedor pode não ser logo imediato. E nós sabemos que as coisas estão em tempo e está tudo tranquilo, mas os noivos mas não do outro sabem, lado não é? eles não sabem, não é? E também têm que gerir o seu budget, de maneira que é um misto de... É uma simbiose. Exatamente, exatamente. Olha, e qual é a parte que para ti, enquanto wedding planner e wedding creator, te dá mais gozo e que tu sentes mais empolgada realmente aqui a acompanhar esta parte toda? Olha, imagino que para além das cerimónias, não é? sim, a cerimónia é sempre a parte... É o realizar, não é? É também um momento de maior tensão para o casal. O maior stress é até à cerimónia. Depois entram em modo festa e já relaxam mais. A mim dá muito prazer o preview, ou seja, o antes do casamento, o saber que aquele desenho vai ter vai ficar a tela final. E no dia-a-dia, no momento, nas etapas, das várias etapas, é quase um check mental. Está, done. O antes, o durante, o depois. É mesmo muito emotivo. Acredito que sim. E só descansas quando os noivos, aliás, depois dos noivos irem para casa ou saírem do local. Assim, depende. Se o espaço for um espaço que o próprio espaço depois se encarrega de desmontagens, quando o casal termina, eu saio após o casal. Se for um espaço que foi tudo criado from scratch, eu só saio depois das desmontagens concluídas. Portanto, o trabalho não termina logo ali. E a relação que tu tens com os noivos também não é uma relação que termine no dia do casamento, pois não? Não. Conta-nos lá. Muitos noivos continuamos uma relação que já se chama amizade. Então. Alguns noivos convivemos, jantam ou almoçam comigo em minha casa e com a minha família. Encontramos no Natal para troca de prendinha ou para um jantar e fica uma relação para a vida. É um momento marcante, não é? E tu fazes parte desses momentos marcantes. Exatamente. Mas tu não trabalhas apenas com casamentos, pois não? Não. Conta-nos lá, então. Sim. Tenho também a parte corporate, que não é esta emoção tão sentida e vivida, porque é um tipo de trabalho diferente, mas lá está, há toda uma entrega, todo um conjunto de serviços que é preciso entregar àquele cliente para fazer acontecer. Também desafiante, porque normalmente aqui os desafios são diferentes, porém também gratificante, obviamente. A nível mais social, o desenvolvimento de festas mais de menor dimensão, nomeadamente aniversários especiais, ou batizados. De alguns noivos que tu apoiaste? Já de alguns noivos que, entretanto, já têm a sua prole. Olha, e na parte corporate, qual é que é o apoio que tu desenvolves aqui na parte corporate? Só para termos aqui uma noção. É muito semelhante às etapas do casamento. A procura de espaço, multimédia, se precisam, conjunto de animação, se precisam de team buildings, ações mais específicas, saber se é uma reunião só de apresentação de resultados ou se querem algo depois mais social a seguir para a junção das equipas, ou se querem a reunião e ações de team building e a parte social. Normalmente as empresas, quando juntam o conjunto dos seus colaboradores, gostam de fazer algo mais completo em nome da equipa. E procurar as soluções que realmente dá essa resposta. Sem dúvida, sem dúvida. Então, Ana, que projetos é que tu vês para o futuro da Ana César de Almeida aqui, quanto é wedding planner, wedding creator e que também dá aqui apoio a estes eventos todos? Conta-me lá.
Eu acho que o futuro sorri with a good vibe. Hoje foi o modo que eu escolhi, hoje logo de manhã decidi, today is a good vibe for me. E porque estou aqui contigo. Obrigada, querida. E sem dúvida que acho que celebrar, quer seja o corporate, também se celebra algo importante para a vida, para a história daquela companhia. As celebrações não vão acabar. Quando foi aquela fase mais crítica das pandemias e que assim, agora vai ser tudo online, a tendência do futuro é só o online, nós temos a certeza que as pessoas precisam do convívio presencial e que as celebrações são marcos importantes nas vidas. Continua a ser. E hão de continuar. Hão de continuar. E hão de continuar. Olha, e o que é que tu fazes, tu, Ana, para colocares o teu negócio em alta voz? Olha, agora estou contigo, Liliana, e obrigado por este desafio. Obrigada eu. Porque dar a voz ao negócio foi mesmo isto que hoje se permitiu, porque é diferente de um post ou algo. Estamos a dar voz de forma diferente. Sim, então, presença nas redes sociais. Presença nas redes sociais, o caminho online regular, a presença internacional que também tem. Que já... Ainda existem fóruns de casamentos e dessas coisas todas? Sim, sim. Eu já me casei há alguns anos. Sim. Isso daí é a minha questão. Existe fóruns, eu frequento fóruns de profissionais, a nível de contexto internacional. Mesmo para fazeres aqui o refresh, estabelecer parcerias. Networking, parcerias e formação. Eu sou apologista da formação contínua e formação é importante. Normalmente há um momento de palestras onde são apresentados temas e obviamente depois no convívio, nos momentos mais sociais desses momentos, trocamos muita coisa entre nós. É curioso virem perguntar coisas sobre Portugal e sentir que estou a hastear uma bandeira do nosso país. A curiosidade de como é que é o casamento em Portugal, como é que são, o que é que tem, que tipo de espaços, que tipo de comida, como é que é. E eu saber também um pouco do que é que se faz dos fora. Outros países e esta visão mais global. É inspirador, é muito fundo. Inspirador. Lá está a parte do creator, seguir tendências e estar dentro das tendências. E esta permanência... Estás sempre à frente, não é? Eu sinto importante na minha vida profissional. Que é mesmo necessário, porque no fundo estes conceitos todos estão cada vez mais disponíveis para os comuns mortais, por assim dizer, não é? E enquanto profissional tens que estar aqui vários passos à frente nestes casos, não é? Sim, porque não é só Pinterest. Não, há mais coisas. Não é só o Pinterest, mas o Pinterest é um mundo que nos faz sonhar muito, não é? Eu quando digo nos faz sonhar, sobretudo a nível dos noivos, não é? Porque... É um grande motor de inspiração. Tem. Há coisas incríveis e obviamente que servem para eles projetarem o que é que querem e dar-me a possibilidade da criação. É porque não há a cópia no fundo, não é? É tudo personalizado. Eu acho que isto também é um assunto importante. Eu não trabalho copy-paste. Então, conta-nos lá como é que isso funciona, porque eu acho que isto também é um assunto importante falarmos. É porque aquela história de amor é exclusiva daquele casal e não é replicável nos outros casais que não têm a mesma inspiração ou... É aquela história que é retratada. Não ia funcionar, não é? Se eu chegasse até ti e dissesse, olha, eu quero um casamento igual, há dias nós falávamos, era do Diogo Pissarra, que acho que teve agora. Não é replicável, não é? No fundo. As pessoas podem se inspirar, uma cópia, não é? Sim, inspirado só. Porque o Diogo e a sua esposa é aquela história, não é? Eles são aquela história. E foi extraordinário e quem esteve nas equipas de criação de todo aquele casamento estão de parabéns, porque foi um casamento incrível, mas foi aquele casal que teve aquela história. Tudo agora a seguir o que venha são inspirações. Nada como desenhar um casamento à medida dos seus noivos. À medida. É quase como vamos compor o nosso fato e está a precisar daqui de um ajuste para a perfeição. É isso mesmo. É um casamento feito à medida da história de amor de cada casal. É a história de amor daquele casal. E assim chegamos ao final de mais um episódio. Com uma história de amor. Mais um negócio em alta voz. Obrigada, Ana. Adorei. Encontramos em breve. Até lá. Obrigada.
E quanto a nós, vemos no próximo episódio. Até lá!